Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que continue assim. Amores, essa é a nossa aula 13. Nós vamos falar sobre industrialização do Brasil. Embora nós estejamos começando o quarto bimestre, ainda são temas que nós não terminamos do terceiro, tá? Então nós vamos retomar a matéria e agora nós vamos falar sobre a industrialização no Brasil e é a aula 13. A aula 11, antes que vocês falem, mas a aula 13, professor, a gente terminou na aula 10, é verdade. Só que a aula 11 nós fizemos a avaliação e a aula 12 é essa autoavaliação que está aí no Google Classroom do quarto bimestre de vocês. Eu peço para aqueles que ainda não fez ou não fizeram, né, a autoavaliação, que faça. É importante para você também se autoavaliar, ver os pontos que você deixou a desejar ou os pontos que você se saiu bem, e também para avaliar a minha aula, as minhas atividades, entendeu? O conteúdo que eu passei para vocês ao longo desse terceiro bimestre. Amores, eu vi que muitos de vocês também colocaram, ou então mandaram mensagem para mim: professor, mas tem algumas questões que a resposta minha não é nenhuma dessas. Não tem problema, amores, coloca a que mais se aproximar. E no último item lá, eu deixei em branco para vocês colocarem observação. Então, se tem alguma questão que não encaixava, vocês podem colocar lá embaixo, dizendo qual seria a sua resposta, então, para determinada questão. Numera e coloca lá, não tem problema nenhum. Tá ok? Eu acho que é isso agora. Esse é o quarto bimestre. Alguns também, outra coisa também que eu tinha que falar para vocês. Muitos perguntaram: professor, as suas atividades já fecharam? Realmente, as atividades já fecharam. Quem não fez nenhuma atividade do terceiro bimestre, vocês vão ser avaliados agora no quarto. Então, é importante que você comece já a fazer as atividades lá no Google Classroom, a partir desta aula, lógico, tá? Respondendo também a autoavaliação, para a gente depois avaliar vocês também com a nota do terceiro bimestre, para quem ficou sem nota. Combinado, então? Vamos, então, à informação dessa aula sobre a industrialização no Brasil. Aula 13. Vocês viram aí nas informações da aula, amores, que é uma continuidade do tema que nós já falamos. Nós começamos com a industrialização de modo geral, né? E agora a gente vai passar para a industrialização no Brasil. Antes, eu vou dar uma outra paradinha para a gente ver o que nós vimos, né? Para a gente rever, na verdade, o que nós aprendemos na aula 10, tá? Já faz um tempinho, é só para vocês relembrarem o que foi falado, o que a gente viu também na aula 10, tá bom? Vamos fazer uma pequena revisão lá e a gente volta daqui a pouquinho aqui.
Amores, então aí deu para dar uma relembrada do que a gente viu. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora 2 chats para a gente retomar esse conteúdo, porque a gente ficou um tempinho parado, né? Eu vou colocar nesse primeiro chat já 3 tópicos para vocês voltarem a recordar um pouquinho de que a gente viu, tá? Que é o processo artesanal, a manufatura e a indústria, onde nós tivemos as 4 revoluções industriais. Estão lembrados? E uma pergunta, tá? Nesse chat, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Quais são as características da 4ª Revolução Industrial? Essa 4ª Revolução Industrial, amores, é aquela chamada 4.0. Eu até coloquei um vídeo na outra aula explicando até melhor essa chamada 4ª Revolução aí, tá? Vamos recordar lá no chat junto, eu vou estar com vocês lá. Vamos tentar relembrar um pouco dessa chamada 4ª Revolução Industrial, aí, a 4.0. Amores, aparecendo aí na tela para vocês, vamos retomar as fases dessas 4 revoluções aí para a gente depois fazer o segundo chat de revisão. E aí a gente retoma e já começa o conteúdo dessa aula propriamente dita, tá? Então, retomando as fases, a primeira fase nós vimos o quê? A mecanização, a máquina a vapor e a locomotiva a vapor. Então, era o primeiro período. O segundo período já entra a eletricidade, a gasolina, né? O combustível, no caso o petróleo, a linha de montagem e a produção de série, lembra? Na terceira revolução industrial, a gente já fala da automação e da robótica, e na 4ª revolução industrial, a inteligência artificial e a internet das coisas. Essa aí que a gente acabou de ver agora, que é a revolução industrial 4.0, ok? Vamos agora para as perguntas desse último chat nosso de revisão, beleza? Vamos lá, então. As atividades nesse chat, amores, é bem simples, tá? Então eu vou dar uma explicaçãozinha aqui, fazer uma explicaçãozinha rápida para vocês. Então o que acontece? Vocês terão 3 imagens aí, tá? Então nessas 3 imagens, também elas têm que estar relacionadas
a 3 temas, tá? Então, o primeiro, o trabalho artesanal. O segundo, a produção mecanizada, presta bem atenção. Então, a primeira imagem tem que estar ligada com o trabalho artesanal. A segunda, a produção mecanizada. E a outra, a produção automatizada. Vocês vão relacionar a ordem correta com esses números. Não é simplesmente 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, tá? Então, presta bem atenção agora aí no chat. Amores, o que veremos então nessa aula aí, tá? Eu tô colocando também a imagem aí do lado para vocês acompanharem comigo, tá bom? Nessa aula de hoje a gente vai ver os seguintes temas. Um breve contexto, tá? Sobre as indústrias aqui no Brasil. Depois, nós teremos também uma distribuição das indústrias brasileiras ao longo do território, né, do nosso país, os principais tipos de indústria no Brasil, isso é importante também, nós vamos fazer até uma atividade sobre isso, e as mudanças recentes no cenário brasileiro em cima disso. A professora Monize, lá do CMSP, ela faz uma introduçãozinha bem rápida para falar um pouquinho desse processo de industrialização, que no período da colonização nós não tivemos muitas indústrias aqui devido ao pacto colonial. Vocês já devem ter visto isso em história, mas ela vai fazer um comentário rápido aí sobre essa questão da falta de industrialização ou da falta desse processo industrial que ocorreu no período da colonização e até um pouquinho depois, já no período do imperialismo, tá? No começo do século também. Acompanhe aí esse comentário dela aí. Pela questão do pacto colonial, onde a metrópole, que no caso do Brasil era Portugal, né, tinha uma relação econômica com a colônia, no caso do Brasil,
de fazer com que essa colônia fosse dependente economicamente da metrópole. Esta era a lógica do pacto colonial, esta era uma das lógicas do mercantilismo, que era o sistema político e econômico vigente nesse período colonial, e conforme foram passando ali os anos e foi se mudando, se transformando o processo até político e administrativo, esse momento do pacto colonial representou um certo atraso econômico para o Brasil e que foi difícil de retomar, né? Então, mesmo durante o Império e os primeiros anos da República já, a questão da industrialização foi um tanto quanto negligenciada pelos governos da época, porque nós tínhamos uma grande estrela, né? No período colonial, a estrela foi a produção açucareira e durante o Império e início da República era o café, né? Então, talvez se incentivar, né, a industrialização do país e aferir os interesses econômicos do grupo produtor de café. Mas, em 1930, a gente tem aí uma virada, né? Primeiro pelas questões, as próprias questões políticas ali, onde esses grupos de cafeicultores exerciam também um poder político, né? A chamada política do café com leite, né? Isso dava uma cara para o país, uma cara de um país agroexportador, né? Não queria se mexer nisso num determinado momento, até que em 1929 nós tivemos a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, né? E os Estados Unidos, como um grande consumidor do café brasileiro, falou assim: olha, Estados Unidos, Brasil, me desculpe, mas a gente vai fechar a torneirinha do dinheiro aqui, então a gente vai parar de comprar café de vocês, tá? E aí o Brasil se viu com estoques e mais estoques de café parados nos armazéns. Houve uma política de se comprar esse café para evitar o prejuízo dos cafeicultores, o próprio governo comprando café para evitar o prejuízo, mas ali percebeu-se que era necessário mudar um pouquinho o rumo da economia brasileira, né? E aí a industrialização foi o foco. Então, a partir de 1930 que a industrialização começa a se consolidar no Brasil. Vocês viram aí? Aproveitando um gancho da professora de História, vamos começar a nossa sequência aqui de conteúdo dessa aula, tá ok? O nosso primeiro conteúdo fala justamente, ela fez esse comentário do Brasil, né, a industrialização dela, e a partir de agora, nós vamos, para a gente o que interessa, a gente fazer um comentário agora a partir da industrialização, que ela vai se consolidar a partir de 1930, tá? Que é com a expansão acelerada da economia industrial, ocorrendo principalmente no estado de São Paulo, justamente pelo capital do café. Ela acabou de falar agora, o capital gerado pelo café vai facilitar essa introdução nas indústrias, principalmente no estado de São Paulo. Por isso, ao longo dos anos, amores, a indústria paulista passou a influenciar o papel econômico desempenhado por outras regiões do país. Um dos resultados dessa dinâmica são grandes disparidades, então nós tivemos muitas mudanças aí e muitas altas diferenças em nível de desenvolvimento regional. Por isso que hoje a gente tem muitos estados ricos e muitos estados pobres. Esse desenvolvimento da indústria em determinados estados, principalmente aqui em São Paulo, na região Centro-Sul, gerou também esse desnível de desenvolvimento regional ao longo do país, tá? Passando agora, pessoal, continuando também a nossa segunda explicação. Bom, já na década de 1990, pessoal, houve uma mudança de orientação da política governamental, tá? Então, a partir da década de 90, já bem próximo agora da nossa atualidade, né? Foi pautado em dois aspectos importantes aí. A abertura comercial, tá? Que é a importação de produtos industrializados. O Brasil fez essa opção por comprar produtos, por isso que hoje a gente considera um dos países parceiros comerciais em larga escala com o Brasil é a China, né? A gente pode depois até discutir isso, como os produtos industrializados chineses são bem mais baratos, né? Sai mais barato para o Brasil comprar, e os impostos aqui no Brasil são muito grandes. O que aconteceu? Valorizou-se muito a produção chinesa e deu menos ênfase à produção interna. Então, o que acontece? Muitas empresas aqui acabaram quebrando, porque não tinha como competir
com as indústrias da China, tá? Até porque a mercadoria chinesa era muito mais barata. Né? Principalmente miudezas, né? Vocês ouviram falar muito, né? A gente tem muita loja de R$ 1, né? E isso aí, quando começou, realmente desequilibrou muito a economia industrial do Brasil. O Brasil teve que fazer muitas modificações aí para competir com o mercado chinês. E é difícil mesmo, não é só o Brasil que vive nessa situação, outros países também não conseguem colocar sua economia em ordem e é difícil você competir com a mão de obra barata chinesa, né? Isso faz com que a China seja parceiro de uma grande parte de países aí do mundo, tá? E a redução de investimentos governamentais, tá? No setor industrial. Com essa compra, o Brasil parou de investir nas indústrias do setor industrial. O que aconteceu? Uma crise muito grande, então aumentou-se o desemprego no país, mas a gente vai falar bastante ainda também sobre isso nas próximas aulas. Vamos agora para o nosso próximo slide aí, da industrialização, continuando aí no tema, gerou algumas consequências. Eu já dei uma adiantada aí na explicação, tá? Mas o que aconteceu também para tentar melhorar um pouquinho a situação econômica do Brasil? Houve uma desconcentração industrial das indústrias de São Paulo para outros estados. São Paulo já estava com um número de indústrias, estava com muita concorrência, né? Então, o que aconteceu? A procura de indústrias por outros estados gera uma menor concorrência, um novo mercado de consumidor, tá? Entendeu? Você consegue vender o seu produto um pouco mais barato, porque você vai evitar muita coisa com o transporte. Então, se você tem uma indústria de papelão aqui em São Paulo e você abre uma indústria de papelão, isso é um exemplo, tá? Lá no Rio Grande do Sul, você vai gerar o quê? Você pode vender um pouco mais barato, a sua produção pode ficar mais competitiva e também o que ocorre? Você vai ter um novo mercado sem tantas concorrências também. Então, a sua produção pode aumentar e também vai gerar um pouco mais de emprego nesses locais que a indústria está se instalando, ok? Um outro item também que fala aí, né, vou colocar aqui também, o crescimento das indústrias de base, que produzem matérias-primas processadas e produtos de baixa tecnologia, que são utilizadas para outras indústrias. Isso aí também aumentou bastante, né, que é a matéria-prima no Brasil. Então, exemplos por exemplo é bom, né? Mas exemplos da gasolina, do diesel, da querosene, tá? Houve essa abertura para outros mercados do país. A agroindústria são do papel, que eu falei agora, da celulose e do açúcar, e as siderúrgicas, que estava mais concentrada no Sudeste, passou a ser produzida também em outras regiões do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, né? Siderurgia principalmente relacionado ao aço e o ferro fundido, ok? Vamos passar agora para o nosso primeiro chat da matéria de hoje lá, tá ok? Amores, nesse próximo chat, né, no chat do nosso conteúdo de hoje, tá, nós vamos fazer uma atividade aí, deixa eu soltar aqui, vai aparecer aí para vocês também, tá? Que vai ser uma atividade com mapa. Nós vamos fazer 2 chats agora com a atividade do mapa, com o mapa, tá? O primeiro mapa, são 2 perguntas que eu vou estar passando aí para vocês, está rodando nesse momento. Qual região se concentra, segundo o mapa, a maioria das indústrias no país? E a segunda questão, qual região brasileira possui menos indústrias no Brasil? Ok? Então vai ser essas 2 perguntas. Vocês vão analisar o mapa, tá? E vai responder no chat.
Amores, eu fiz a correção agora com vocês aí no chat, né, dessa questão. Vamos colocar agora no vídeo aí do ladinho, vamos colocar aí do lado para vocês, como que ficou então essas respostas. Vocês já devem estar sabendo porque eu coloquei lá, mas vamos visualizar que é melhor, tá? Então, aparecendo aí para vocês, nós temos aí as duas perguntas do chat, né? Qual a região brasileira que se concentra a maior parte das indústrias do Sudeste? As indústrias no país é o Sudeste, que apareceu aí com a seta verde, e na seta rosinha, a região Norte, tá? Ah, mas não tem indústrias em outra região? A região Sul também concentra uma grande parte das indústrias, mas eu pedi para vocês só para indicar para mim a região que tinha maior concentração de indústria e a região que tem menor concentração de indústria. Embora o Sudeste, embora Manaus é uma área que se concentra grandes indústrias lá, a Zona Franca de Manaus, mas se você colocar isso no universo do país, da região norte, né, ela é praticamente significante, porque a gente tem a região que dificulta justamente por causa do transporte, o transporte é precário na região norte, a floresta impede isso, né, esse desenvolvimento, tá? Então realmente a região norte é que possui menor concentração industrial. Amores, vou colocar aí também para vocês a continuidade do nosso tema de hoje, que é a industrialização brasileira, né? E retomando, a distribuição hoje ela é caracterizada por uma especialização regional. Nem todos os locais têm o mesmo tipo de indústrias, tá? Eles respeitam, o Brasil ele está dentro dessa área que determina as posições estratégicas de cada indústria, né? Até porque pela dimensão continental nossa, né? O nosso país ele tem uma dimensão enorme, uma dimensão de continente. Nem se compara o tamanho do Brasil, por exemplo, com a Europa, né? Então, voltando aí, eu vou ler para vocês o texto, vamos acompanhar. Ou seja, alguns tipos de indústria ficam concentrados em certas regiões por causa de incentivos fiscais e pela proximidade de matéria-prima, né? Infraestrutura, mercado consumidor, entre outros. Foi muito comum várias montadoras, né, de automobilísticas, né, empresas mobilísticas que mudaram do estado de São Paulo para outros locais, porque o incentivo fiscal, o número de impostos eram bem menor que no estado de São Paulo. Então, São Paulo perdeu grande parte de montadoras para outros estados. A GM mesmo, a fábrica dela foi praticamente toda ela para o Rio Grande do Sul, né? Então, através de incentivos, de mão de obra mais barata, né? De um mercado mais barato, mais competitivo também para ela, seria mais vantajoso mudar de estado. Tá? Então foi para outros locais. Assim também como teve algumas que não saiu do estado de São Paulo, mas saiu do próprio município que estava trabalhando, porque o incentivo fiscal seria mais atraente em outro município também. Tá? Passamos agora, pessoal, para outra atividade no chat, atividade com mapa. Esse quarto chat nosso, pessoal, mais uma atividade, como eu falei para vocês, a última atividade com o mapa aí, né? E as perguntas são o seguinte: qual matéria-prima utilizada para essa indústria, tá? Então vocês vão ver o mapa daqui a pouquinho. A indústria de base indicada no mapa é de qual tipo? Vocês só vão dizer o seguinte: se é refinaria, se é agroindústria ou se é siderúrgica, tá? E a terceira, quais estados estão concentradas essas indústrias? Então, essas indústrias se concentram a maior parte em qual estado? Tem vários, mas citem, observando no mapa, aqueles que possuem mais indústrias com essa matéria-prima aí também, tá? Então, a primeira, a matéria-prima, a segunda, a indústria de base, e a terceira, quais os estados. Vai aparecer aí também agora o mapa para vocês darem uma olhada antes da gente ir para a atividade, tá? Então fala sobre óleos vegetais, eu não vou falar muito não para não dar resposta, né? E aí vocês prestem bem atenção no mapa juntamente com a legenda, tá? Então a legenda vai dar a dica para vocês aí também, né? Essa ocorrência e os locais também, tá? Só reforçando, citem praticamente os estados com maior incidência, tá? Se vocês forem ver, vocês vão perceber que tem
que tem bastante estados, né? Além dos demais aí. Mas citem os que tem mais. Tá ok? Então, vamos lá então para o chat. Amores, agora para a gente concluir a nossa aula, tá? Eu vou colocar aí do lado também para vocês darem uma observada, que fala justamente da dinâmica das indústrias no território brasileiro, tá? Ela tem se alterado, como eu falei agora há pouco, né? E nós vamos ver um vídeo confirmando aquilo que eu falei dessa descentralização das indústrias da região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, para outras regiões como Nordeste, Centro-Oeste, a região Sul. Tá? Então, essa dinâmica das indústrias no território brasileiro tem se alterado nos últimos anos. A desconcentração da indústria e sua expansão pelo território nacional são alguns dos pontos dessa modificação. Vamos assistir um vídeo que fala bem disso e depois a gente volta para concluir a nossa aula aqui, ok? As atividades industriais brasileiras têm se transferido do Sudeste para outras regiões do país, ao mesmo tempo em que o peso da indústria na economia nacional se reduz. É o que explica Aristides Monteiro, coordenador de estudos regionais do IPEA, durante seminário que discutiu o tema. De um lado, nós temos uma reestruturação regressiva da indústria no plano mais geral do Brasil, que se associa com desconcentração no território. Quer dizer, de fato, setores industriais relevantes, principalmente baseados em recursos naturais, alimentos, têxtil, móveis, esses continuam saindo do centro do Sudeste e indo para outras regiões, para o Sul, para o Centro-Oeste, para o Nordeste. Ao mesmo tempo, tem outro elemento novo que é muito interessante, é que o número de
aglomerações industriais relevantes, ou seja, o número de micro-regiões que contam com vários empregos industriais, muitos empregos industriais, aumentou, né? Aumentou de 85 em 1995 para 160. Portanto, tem 75 novas aglomerações industriais. Nós acreditamos que esse crescimento tem a ver com... Ela buscou o crescimento do setor agrícola, então ela acompanhou o desenvolvimento do agribusiness no centro-oeste brasileiro, onde muitas AIRs aparecem, muitas aglomerações aparecem, mas ela acompanhou também o crescimento no Nordeste brasileiro. Nas cidades do semiárido, se tornaram importantes centros industriais, de emprego industrial. Isso aponta que a indústria, nesse seu processo de, vamos chamar assim, de enfraquecimento, ela vai tentando encontrar saídas no território, ela busca novas regiões, então ela tem alguma força e nós devíamos ver melhor isso para apoiar. Isso traz reflexões para a política pública, né? Para uma reavaliação do sistema de incentivos à indústria, por exemplo. Nós damos muitos incentivos à indústria. Por que eles não funcionam? Amores, eu peguei uma parte só do vídeo, foi o mesmo que foi selecionado lá no CMSP, só para dar essa conclusão final aí da nossa aula. Aproveite enquanto eu vou falando aqui, já vai registrando o seu nome e turma aí no chat, tá? Para a gente computar a sua participação nessa aula. Lembrando que vocês têm a autoavaliação, para quem não fez lá no Google Classroom, procura lá em Geografia, no 4º bimestre, tem a autoavaliação. Eu já falei no começo da aula, é importante que vocês façam também. Na próxima semana a gente retoma o conteúdo, ainda temos uma ou duas atividades ainda que é referente ao 3º bimestre, depois a gente continua, vai na sequência, né, com atividades já do caderno 4, né, do 4º bimestre. E o ano, com todo esse problema de pandemia, a gente está chegando no seu final, né? Acho que a gente fica por aqui então. Um beijo no coração de vocês e a gente volta na próxima aula, tá? Tchau, tchau.